Oi. Sim? Oi. Quem tá falando? Olha, é o Marcos? Ah, oi, Marcos. Desculpa, é que eu não reconheci o teu número. Você apagou o meu número. Ah, sim. E o que uma pessoa que me acha uma imbecil precisa falar comigo? Ah, eu não acredito nisso. Pois pode acreditar. Apaguei mesmo, tá, Marcos? Nervosinha como sempre, né? Olha, se você me ligou pra vir colocar defeito em mim, desculpa, mas eu vou desligar, tá? Tchau, Marcos. Não, espera. Então fala, Marcos. Tem uma galera aqui me esperando. Que galera? Uma galera, ora. Tá, essa galera não tem nome. Ai, Marcos, e desde quando que eu preciso ficar dando satisfação da minha vida pra você? Aham. Garanto que tá sozinha aí e não tinha apagado meu número. Hã? Sempre que faz esse é porque tá pensando uma resposta, tá? Perdeu. Olha, Marcos, não me liga mais, tá? Eu não vou ligar mesmo. Oi, aqui é Eliara. Agora eu não posso atender, mas deixa o recado que depois eu retorno. Beijo. Quem disse que não ia ligar? Não, é que... Perdeu. Fala, seu chato. Calma, moça. Sempre na defensiva, sempre pronta pra guerra. Sim, o principal motivo da guerra é a paz, Marcos. E assim disse Sun Tzu. Muito bem. Tá, Marcos, mas não foi pra falar sobre estratégia de guerra que você me ligou, certo? Não. Sei lá. Foi pra quem sabe a gente dar um fim pra essa bobagem toda aí. Olha, Marcos, pra mim não é bobagem, não. Sabe, as nossas conversas não estavam me fazendo bem mais. Esse teu jeito pessimista... Ai, não dá, sabe? Tava levando pra um lado pessoal já, que tava me machucando muito. Yara, que exagero, nossa. Ai, tá, então me deixa com o meu exagero aqui, que o pessoal tá me esperando, tá? Tá, que pessoal? O teu garçom politizado? Do que você tá falando, Marcos? Que ironia é essa? Tá dando a entender de que ser um garçom é um problema, é isso? Muito pelo contrário, tá? Você sabe que eu não tenho preconceito com profissão nenhuma, tá? Agora, vir um anarquista, tá? Metido a Che Guevara, e daí ganhar o lugar do melhor amigo, aí sim. Pois saiba que o Carlos... Ah, o Carlos, já sabe até o nomezinho. Sim, o Carlos, ele é um homem inteligente, ele é politizado e muito querido, tá? Eu vi vocês conversando, e o papo tava bastante animado pra ser político. E agora deu pra me perseguir, é? Não foi o caso. E sim, era política sim. Política sobre juventude partidária. Eu sei bem a política que esse cara quer com você. A política da cama, do sofá, isso sim. Olha aqui, Marcos, que absurdo! É impressionante como você regride a cada dia. Tá. Isso é motivo pra festinha, pra beber, pra concurso de beleza, pra campeonato, sei lá, isso é ridículo. Concordo. O nome certo pra isso mesmo é ridículo. Então eu sou ridículo. Olha, querido, eu só joguei o chapéu pra cima. Se lhe serviu, bom proveito. E agora desculpa que eu vou ter que desligar. O Carlos tá vindo aqui. Oi, Carlos. Tchau, mãe. Yara, espera. Mãe?
Ai. Tô me sentindo meio robótico hoje. Mas hoje não era pra ter jornal. Por quê? A gente não combinou na aula passada que hoje ia ter apresentação sobre movimento. Sim, e o pessoal já fez os trabalhos. E se eles não fizeram, eles vão pausar agora, fazer a apresentação dos trabalhos e depois nós iniciamos a aula 7. Não fizeram. Fizeram, eles não iriam me enganar, Mac. Avel, todo mundo te engana. Não. 3 exemplos. O Ivo lá da administração, foi ele que comeu o teu chocolate, depois disse que não. O alemão lá da animação, ele que ligou pro teu ramal e te passou um trote. Eu, semana passada, eu não tava doente, só não aguentava ficar olhando pra tua cara mais e fui pra praia. Sabe quem é que foi comigo? Tua irmã. Depois da apresentação da pesquisa de campo da aula 6, vamos às manchetes de hoje. O que é uma política pública? Quem faz? E por que faz? Eu sou jovem. Nosso repórter Zé nos explica. SNJ, Conjuve, Emenda Constitucional número 65, hein? Veja agora no Jornal Formação. Vocês lembram que na aula 4, sobre o Estado, aprendemos que o Estado tem por fim construir o bem comum do cidadão, o interesse da coletividade. Então, a forma, o conjunto de ações que irá proporcionar isto é chamado de políticas públicas. São ações com vistas ao bem coletivo. As políticas públicas ocorrem na esfera municipal, estadual e federal. São elaboradas levando em conta uma gama de fatores, como estratégia, planejamento, projeto, programa, recursos. Isso é uma política pública. São estabelecidas, discutidas e aprovadas pelos seus respectivos conselhos e depois vão à apreciação do parlamento. Por exemplo, se for no âmbito municipal, vai para a Câmara de Vereadores, os legítimos representantes do povo, para que assim a Câmara aprecie e defina quais são as políticas e o montante de recursos que terá disponível para execução final. As políticas públicas devem ser transversais. Hein? Super J chegando! A nossa vida não é dividida em departamentos. Logo, as questões da juventude também não devem ser tratadas assim. Por quê? Porque todas as temáticas são integradas. Por exemplo, uma jovem de 18 anos que engravidou de forma não planejada. Primeiro, a possibilidade de largar a escola é grande, já que os dados indicam que 1/4 das meninas param de estudar por esse motivo, o que acarretará também no atraso da qualificação profissional dela. E quando ela chegar no posto de saúde, terá um profissional específico para ela? Terá um ebiatra? E ainda, e quanto ao pai, grande parte também acaba abandonando os estudos nessa situação. Saúde, emprego, educação, viu? Está tudo integrado. Por isso, as políticas públicas devem ser transversais. Agora vamos falar sobre o conceito de juventude. Bom, eu sou jovem. Que isso? Ai, você já não cozinha na primeira fervura. Eu sou jovem. Minha avó também. Enquete sobre o que é ser jovem agora. Você é jovem? Sim, eu sou jovem. Todos nós somos jovens, né? Sim. Jovem todos somos, né? Ser jovem tem aquele espírito contestatório, né, cara? Acho que essa é o romantismo e a contestação e a prática, pra mim, é o ser jovem. Eu acho que basicamente ser livre, né? Então, ser livre é o que me encaixaria e eu acho que encaixaria para a juventude hoje. Eu creio que uma nova geração pode se dizer um novo pensamento, novas atitudes e um novo posicionamento. Os jovens, então, têm direitos? Sim, os jovens têm direitos, né? E acontece que todos os jovens, querendo ou não, acabam fazendo uma política. Mesmo o jovem que é o líder no grupo de futebol, né? Ele está fazendo a política que ele seja o líder.
né? É importante o jovem participar da política desde novo para compreender como funciona a política atual. Acho que os jovens de hoje têm muitos direitos pelas lutas dos jovens de épocas anteriores, que já lutaram muito por isso. Estamos buscando nossos direitos, na verdade, né? Mas o Estatuto da Juventude é a base dele. Eu acho que mais do que direitos, a gente tem deveres como jovem, né? Os anos 20, vamos dizer assim, é porque a gente tem mais espaço, liberdade para cocriar, para conhecer, se expor, né? A gente ainda não tem obrigações ainda de só pagar o nosso imposto e ligar a televisão e ver o que o governo tem para nos oferecer. Esse é o espaço que a gente tem justamente para isso, para começar a pensar até que ponto a gente vai pagar por coisas que não chegam até nós, né? Os jovens têm direitos e a gente está lutando para que eles possam estar brigando por esses direitos cada vez mais, né? Então, nas entidades estudantis, nos grêmios estudantis, nos DCEs, a gente está buscando que os jovens cada vez mais se despertem, né, para estar lutando pelos seus direitos realmente. Aprovada em 13 de julho de 2010, a Emenda Constitucional número 65 inclui a menção ao jovem na redação do dispositivo constitucional, que trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Assim, passou a ser dever do Estado assegurar políticas relativas a direitos, como educação, profissionalização, proteção e lazer. O jovem passou a ser sujeito de direitos. Ainda, a norma determinou a criação do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, e o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. A população de 15 a 29 anos é considerada jovem. Hoje, cerca de 51 milhões, mais ela. São 27,4% total da população. Vamos conhecer alguns números de juventude. Super J na área! O que a juventude brasileira pensa? Acompanhe alguns números segundo a pesquisa Perfil da Juventude Brasileira. Dos assuntos que mais interessam aos jovens, 18% disseram que é educação, 17% o emprego e 8% o lazer. E a escolaridade dos jovens? Olhem o gráfico da juventude que não conclui o ensino médio. Ao lado, há os percentuais e abaixo, a idade. Essa primeira linha é dos jovens da cidade. Agora, essa é dos jovens que moram em favelas. Agora, do jovem pobre. E por fim, do jovem pobre que mora na favela. Viu? Vamos para o gráfico dos jovens que concluem a universidade. Seguimos a mesma lógica. Essa primeira linha é dos jovens da cidade. Agora, dos jovens que moram em favelas. Agora do jovem pobre. E por fim, do jovem pobre que mora na favela. Super J saindo! Agora sim, munidos do conceito de política pública e juventude, vamos entender o sentido das políticas públicas para a juventude. Direto para Ágora, o espaço da democracia. O tema é Políticas Públicas de Juventude. E o nosso convidado é o historiador Danilo Moreira, que foi secretário adjunto da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e por 2 vezes presidiu o Conselho Nacional de Juventude. Danilo, no Brasil, a questão das políticas públicas de juventude são relativamente recentes. Na verdade, nós temos uma elevação da pauta de juventude no país a partir da década passada. E, a partir daí, nós estamos vendo várias ações de política de juventude no Brasil, em vários estados e municípios e até a nível nacional. Qual é o sentido das políticas públicas de juventude? Por que o governo deve desenvolvê-las e quais são os objetivos dessas políticas? Então, acho que é muito importante a gente colocar na agenda do poder público, na agenda da sociedade brasileira, esse tema, porque é algo que é aparentemente óbvio, mas nunca foi tão óbvio assim. É muito recente. O governo federal passou a se organizar para criar política de juventude, né? E o sentido dela fundamental, né, é você valorizar e reconhecer as particularidades de uma parcela da população. No caso do Brasil, nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros e brasileiras de 15 a 29 anos. E esses brasileiros e essas brasileiras nunca tiveram
políticas que levassem em consideração as suas especificidades, as suas particularidades, e a ausência dessas políticas sempre criou uma série de problemas para o próprio jovem, né, porque foi vítima da questão do desemprego, problemas relacionados à questão da gravidez indesejada, problema com relação ao acesso à cultura. Então, a participação do Estado brasileiro nas políticas de juventude é fundamental para assegurar direitos, fazer com que esse jovem deixe de ser tratado de maneira estigmatizada, mas, acima de tudo, que esse jovem seja integrado na sociedade, integrado de maneira protagonista, que ele possa contribuir com a melhoria da própria sociedade. O que está fazendo? Uma política pública de juventude. Não é assim que funciona, não basta ter uma demanda. Há um conjunto de estruturas e ações envolvidas nisso. Mas não entendeu nada. Danilo, gostaria que você dissesse para a gente o que se espera dos poderes executivo e legislativo e também dos movimentos sociais com relação às políticas públicas de juventude. Existe, né, como a gente falou aqui, o histórico da política de juventude no Brasil é muito recente. Existe quase que, algumas pessoas já brincam, dizem que é quase como se fosse um mantra, né? Então, que a política de juventude tem que ser política de Estado. Isso é uma grande verdade, porque não basta você só ter a demanda, não basta só a juventude estar organizada, não basta só a população cobrar, não basta só o governante querer. Você tem que criar estruturas no Estado brasileiro, entendido de uma maneira ampla, para que você internalize, você organize a política de juventude. E cada poder tem um pouco da sua competência, né? No poder executivo, a gente já comentou aqui um pouco, você tem que criar organismos de juventude, coordenadorias, assessorias ou uma secretaria em nível de primeiro escalão. É bom que você tenha também um conselho de políticas públicas ao lado desses organismos. E no poder legislativo você tem que criar um ordenamento jurídico, né? Todo o Estado brasileiro é regido, ele é organizado a partir disso. E como a política é recente, esse ordenamento ele ainda não existe. Então é importante você aprovar leis que valorizem a juventude, que assegurem direitos, que façam com que o conselho não seja somente um decreto do prefeito, que façam com que as políticas elas não aconteçam somente a cada 4 anos. Então, para isso que existem os planos de juventude, seja um plano municipal, seja um plano estadual, que você pactua na sociedade uma meta, objetivos para serem cumpridos, e aqueles objetivos têm que ser perseguidos no longo prazo. Então, o papel do Poder Legislativo é muito importante. Claro, essa é uma dimensão, quer dizer, é a dimensão da organização da política. E a gente não deve subestimar isso, porque às vezes eu fico imaginando um jovem que está aqui assistindo esse curso, ele quer saber se a escola dele vai melhorar. Ele quer saber se no bairro dele vai ter mais uma quadra esportiva, se vai ter um equipamento cultural. E ele ouve o cara falando assim, é o plano de juventude, um estatuto da juventude. Parece um discurso muito distante da realidade. E de fato é. Mas você tem que pensar no longo prazo a política. E ao pensar no longo prazo, significa você construir hoje para ela seguir acontecendo de hoje, né, e também seguir no futuro. Então essa organização, né, esse financiamento da política, essa estruturação da política passa fundamentalmente pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Com certeza, os dois poderes são fundamentais, né, para a gente construir uma política de juventude mais ampla, mais profunda e mais capilarizada também, para chegar lá na ponta, lá no bairro, né, lá nos municípios brasileiros, onde a juventude está necessitando dessas demandas, dessas políticas públicas, etc. Exatamente, porque talvez essa aproximação da política que um curso como esse faz, ele é muito importante. Quer dizer, a política é a forma organizada de você atuar para mudar a realidade. Então você precisa entender melhor. Você não joga futebol bem se você não conhecer as regras do jogo. Você não vai ser campeão de um campeonato se você não souber o que é impedimento, se você não tiver uma jogada ensaiada, se a equipe não se reunir. Então, você, ao fazer uma formação política, ao você debater essas questões, faz com que você conheça. No nosso caso aqui, o nosso esporte é a política de juventude. Você conheça o esporte, você conheça as regras do jogo para que a gente possa, de fato, alcançar o título. Então, entender, né, o funcionamento da política é fundamental para a gente poder criticá-la, mas para a gente poder aprimorá-la, mas acima de tudo para que essa política esteja a serviço, né, dos interesses de fato, que é mudar a vida cotidiana do jovem. Né? A gente costuma dizer, o jovem ele não mora na prefeitura, ele não mora no governo estadual, ele não mora no governo federal. Ele mora no bairro, ele frequenta a escola, ele pega um transporte coletivo, ele precisa ter acesso à universidade, e isso aqui faz parte do dia a dia, ele tem que ter acesso à cultura, ao lazer.
Então, a política de juventude é, acima de tudo, para garantir uma melhor qualidade de vida para o próprio jovem. A SNJ e o Conjuve são importantes conquistas da juventude brasileira. Não vou nem perguntar. Dicionário, por favor. Maurélio! SNJ é a Secretaria Nacional da Juventude. Ela formula, coordena, integra e articula políticas públicas para a juventude. É vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. O Conjuve é o Conselho Nacional de Juventude. Tem como atribuições formular e propor diretrizes voltadas para as PPJs, além de desenvolver estudos sobre a realidade socioeconômica dos jovens. É composto por 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil. No total, são 60 membros, sendo 20 do governo federal e 40 da sociedade civil. Ambos foram criados em 2005 pela Lei 11.129. Como que funciona o conselho, dona Jovem? Hein? Me pegou. Agora! Danilo, qual a função, o papel social dos conselhos de juventude? Então, isso é importante porque a nossa Constituição, a Constituição brasileira, já prevê, ela já trata de um conceito que é muito caro para as políticas públicas como um todo, que é a chamada democracia participativa. Né? De maneira muito sintética, quando você elege um governante, você não está dando um cheque em branco para ele fazer o que quer nos próximos 4 anos. Por mais legitimidade que ele tenha, esse governante é eleito com a legitimidade das urnas. Né? Um presidente da República no país é eleito com mais de 50 milhões de votos, normalmente tem acontecido isso. E ele chega com muita força. Mas entre uma eleição e outra, você precisa ter mecanismos que acompanhem a ação do governante, que possa melhorar, que possa aprimorar as políticas públicas. Então, quando se fala em democracia participativa, né, um dos principais instrumentos são os conselhos. Né, no nosso caso, do Conselho de Juventude. Então, o papel do conselho é fazer esse encontro. O encontro entre a pessoa, o grupo político que está ali conduzindo a administração e as demandas da sociedade. Então, você tem no conselho, na prática, um instrumento de enlace entre governo e sociedade civil, para que você possa ouvir as demandas, para que você possa, a partir da gestão pública, você possa conduzir melhor as suas iniciativas a partir das prioridades que a sociedade traz para você. E mesmo para as políticas que estão em andamento, né, para você aprimorar, porque uma política ela não nasce perfeita. Né? Por mais bem intencionado que seja o gestor, ele pode cometer um equívoco, né? Por mais bem elaborada seja a política, na hora que ela for ser realizada, ela pode ter alguma falha, e o conselho, a sociedade organizada que participa do conselho, existe para contribuir com isso também. Então, o papel do conselho é um papel fundamental. É fundamental para a qualidade da política, mas é fundamental também para a democracia. Porque à medida que você aproxima o cidadão da gestão pública, você torna esse Estado ele mais permeável, ele mais forte e ele mais legítimo. E faz com que ele se aproxime dos interesses também da maioria da população. Então, esse distanciamento é o que é mais criticado na política. Às vezes, um determinado pessoa assume a função e se descola da realidade da população. E o conselho ajuda essa proximidade, seja para apoiar o que está certo, seja para criticar o que está errado. Mas o fundamental, o objetivo comum, é fazer com que o direito da juventude, no nosso caso específico, ele seja cada vez mais assegurado. Como é que é a composição desse conselho? Quem de fato participa desse conselho? Então, essa pergunta surge bastante também com relação às assessorias e coordenadorias. Assim, se a gente poderia dizer qual o modelo ideal de uma assessoria, ou de uma coordenadoria, ou de um conselho de juventude. Então, primeira questão, a gente nunca vai ter um modelo ideal. Você tem que ter, no caso de um conselho em especial, você tem que ter alguns parâmetros. Quando eu falo parâmetros, não é para fugir da resposta, é porque o Brasil é um país muito diverso, um país muito grande, tem realidades regionais diferentes, tem cidades com 5 mil, 10 mil habitantes, tem cidade com 8 milhões de habitantes. Então, você não pode imaginar que o que vale para uma cidade de 10 mil vale para uma cidade de 10 milhões. Então, você tem que levar isso em consideração. Então, mas quais são os parâmetros fundamentais de um conselho? Primeiro, ele tem que ser um conselho que ele esteja dentro dele poder público e sociedade civil.
No poder público, você tem que participar do conselho, todos os organismos, né, daquela administração que executam e que são responsáveis por política de juventude. Né? Então, Secretaria de Educação, de Trabalho, de Saúde, né, de Cultura, tudo que desenvolver política de juventude tem que participar do conselho. Né? É bom também que nessa parte do poder público você envolva o poder legislativo. Você já bota um representante ali da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa, se for um conselho estadual. No caso do Conselho Nacional de Juventude, tem um representante da Câmara, para que desde já ele fique atento para o que está sendo debatido para levar de volta lá para o parlamento. Então, no poder público é importante envolver os diversos agentes. Então, não é um conselho da prefeitura, não é um conselho do governo do estado, nem muito menos um conselho do governo federal, é um conselho do poder público. Então, é importante que você tenha esses agentes aí. Na sociedade civil, eu particularmente defendo a ideia que você tem que ter num conselho, não pode ter somente jovens no conselho. Eu acho que tem que ter majoritariamente jovens, primeiro, porque são os principais interessados. Segundo, são os que mais entendem de juventude. Ninguém entende mais de juventude que o próprio jovem. Né? Então é bom que eles estejam, mas a política de juventude na sociedade também não é feita só de jovens. Você tem especialistas que estudam, tem pesquisadores, você tem organizações que executam programas, organizações não governamentais voltadas para a juventude, você tem o setor privado que tem interesse em investir em política de juventude, fundações empresariais, então todo mundo tem que estar aqui dentro. Então o conselho, um formato de conselho que eu imagino como ideal é que ele pegue os principais agentes políticos do governo e na sociedade e coloque no mesmo espaço, na mesma mesa, na mesma sala, no mesmo ambiente, para poder pactuar uma boa política, para que cada um possa aprender com o outro e você cria uma sinergia para que isso resulte numa política de juventude mais forte. Ninguém entende mais de juventude do que o próprio jovem. Muito bom isso. Gostei desse cara. Já voltamos, comerciais. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel ou discutir Carlos Gardel, então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Viva a sociedade alternativa. Viva, viva! Viva! Viva a sociedade alternativa. Opa, aí, Rodrigo, tô aqui embaixo, velho. Ah, beleza. Ô, Marcão! Ah, e aí, meu? Como é que tá? Quanto tempo? Não senta aqui, ó, conversar, velho. Vamos sim. E a faculdade, como é que tá? Cara, a faculdade tá um saco, velho. E a sua? Tá puxada, mas tá legal. Continua o mesmo velho ranzinza de sempre, né? Eu nem sou ranzinza, tá? Não, só tá ranzinza, nessa encarnação. Tá bom. Cara, desde a época de banda, velho. É o que o pessoal falava, né? Velho resmungão, ranzinza. Pode falar isso, né? Pode. Aliás, falando em banda, você continua ainda na lida? Sim. Olha, não tenho o talento do amigão, né? Mas com dedicação, persistência. Esse é o meu lema. Sempre em frente, sempre em frente. Cara, você era desafinado pra caramba. Não sabia tocar uma nota direito no violão. Era, né? Aí fiz técnica vocal, tô fazendo aula ainda. Olha, não tenho teu talento, só que um dia eu chego lá.
Mas pior de tudo é que hoje em dia talento não vale nada, cara. O cara tem que ter um bom do padrinho, isso sim, porque correr atrás que nem todo mundo corre aí, só com umas costas quentes mesmo. Olha, cara, você até pode ter um pouquinho de razão. Só que padrinho não é tudo. Pode ajudar a fazer sucesso antes. Só que com esforço a gente chega lá. Não. Sucesso e espaço é só pra quem tem grana. Não vale a pena. Eu posso falar uma coisa bem séria contigo? Claro, cara. Olha, mesmo que isso vá te desagradar... Vai querer me beijar na boca? Aí vai me desagradar. É sério, meu. Pode sim. Cara, lembra quando a gente tinha banda? Claro que lembro. A amnésia ainda não é uma característica do Marcão aqui. Olha, você era o mais talentoso, sem dúvida. Todo mundo concordava com isso. Para, meu. Só que também você era o mais pessimista, né? Ou realista. Olha, cara, até podia ser a realidade daquela época. Só que você não tava feliz com a situação, tinha que ter feito algo pra mudar, né? E olha, o pessoal tava comentando, sabe? Você era pessimista, puxava o pessoal pra baixo. Era o âncora, sabe? E não é um título bom. Tô falando isso porque eu sou seu amigo, sabe? Olha, meu. Pô, desculpa, olha, não falo mais, tá? Foi mal. Não, por favor, continua. E é isso, cara. O comentário aqui, você ficava puxando todo mundo pra baixo, ficava travando o pessoal, sabe? É que sei lá, cara. Parecia que nunca ia dar certo, era tudo muito difícil. Ah, então o que é fácil é melhor. É? Faz assim, ó. Pensa numa menina. Agora. Pra quê, meu? Pensou? Sim. Agora me diz, é uma menina fácil ou é difícil? Olha, cara, pra ser difícil ela tinha que morar na Lua. Ela é hiper mega difícil. E por que você pensou nela? Sei lá, cara. A gente tá meio brigado. Mas vai então. Pensa numa fácil. Ah, mas aí não tem graça, né? Pois é, meu amigo. É aí que tá a maravilha de vencer outro competidor. Que graça teria vencer uma corrida sem adversário? Essa que é a história. Só de tentar já é uma vitória. Pra ser bem sincero, eu tô meio estranho, cara. Toda hora eu tô me debatendo com alguém que tá falando que eu tô errado. Sei lá o que tá acontecendo. Não é isso, meu irmão. Olha, você é inteligente, honesto. As meninas até falam que você é boa pinta. Só que você é meio acomodado, sabe? É, mas é muito difícil mudar. Oh, e qual que é o problema de algo ser difícil? Enfrenta, meu. Pô, eu não te vejo há tanto tempo e você agora vem me dar um xixi desse. Olha, é que eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer isso quando eu te procurasse de novo. É, eu vou rever os meus conceitos e as minhas atitudes. Se você fizer isso, eu te faço uma proposta. Tá, proposta. Mas sem beijo, tá? Não, é musical. E eu sei que é o teu sonho. Velho, sonho sempre foi. Mas acordado, o sonho é diferente. Viu? Pessimista. Desculpa. É a força do hábito. Mas fala aí, velho. Bom, como começou a rever teus maus hábitos, olha, tem uma política pública de incentivo à cultura que ajuda a levantar uma verba. E a gente podia fazer o nosso CD, que é o nosso grande sonho. E aí? O que me diz? Peraí. Política pública de incentivo à cultura. Isso nem sendo o nosso CD. Sabe o Márcio e o Ivo? Os irmãos Metralha da escola? Sim, sim. O que tem eles? Pois é. Eles entraram num desses projetos e olha, o CD tá quase pronto. Não acredito. O Contratempo e o Semitom. Pois é, meu amigo. Eles estudaram muito. Tanto música quanto política pública. E agora estão aí, com projeto. E olha, estão com o CDzinho quase pronto. Estão aí na fita. Ah, mesmo? Olha, esse é o teu problema, irmão. Eles acreditam. Cabe a nós correr atrás também ou sentar e aplaudir quem acredita. Mas vem cá, política pública apoiando a gente. Será que dá? A juventude tem suas peculiaridades e quem cuida delas? Você sabe o que é um médico ebiatra? Juventude Problema chega dessa história. A juventude e os marcos legais. A juventude e o mercado de trabalho.
Voltamos com o Jornal Formação. E agora, direto para Ágora, a pergunta que não quer calar é... Se nós já temos tantas leis, por que a juventude precisa de mais? E também vamos falar sobre mercado de trabalho. Você principalmente tem que ver essa questão do mercado de trabalho. Eu fiquei sabendo que parece que você não passa da aula 8 empregado. Ah, se bem que você passou da faixa etária de juventude, né? Não tem problema. Danilo, você falou das regras do jogo. Qual é a importância das leis que garantem os direitos da juventude e como os jovens podem participar para ajudar a construí-las? Então, no Brasil, como a história da política de juventude é recente, tem uma série de questões do ponto de vista legal que precisa ser conquistada. Até bem pouco tempo atrás, a juventude sequer era reconhecida na Constituição. A nossa Constituição reconhecia os índios, reconhecia os negros, reconhecia as mulheres e não reconhecia o jovem, reconhecia a criança, o idoso, adolescente, e o jovem não existia na Constituição. Então, você ter, né, as pessoas percebendo a importância disso e lutando para incluir no ordenamento legal do país a juventude é uma maneira de você fortalecer as políticas públicas. No nosso caso específico, nós já tivemos uma vitória. Né? A juventude hoje já é reconhecida na Constituição Federal. Aí tem que ter os passos seguintes, né, que é para estruturar essa política, é você ter um plano nacional de juventude, para que nos próximos 10 anos o Brasil, independente do governante, independente do presidente, independente do governador, independente do prefeito, siga investindo em política de juventude. E também tem um outro tema que está sendo debatido pelo Congresso Nacional, que é o Estatuto dos Direitos da Juventude, que isso é muito importante. Muitas pessoas pensam assim, poxa, mas já tem vários direitos constitucionais. Direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação. Por que eu vou fazer um estatuto só para a juventude? Porque tem mesmo esses direitos, né, quando você chega na juventude, ele tem suas especificidades. Né? Eu costumo exemplificar na área de saúde. Todo mundo sabe que tem uma especialidade chamada pediatria, que é para criança. Todo mundo sabe que tem uma especialidade chamada geriatria, que é para pessoas idosas. E você tem uma especialidade que é focada basicamente em adolescentes e jovens, que é ebiatria, e que praticamente não existe. Né? Não existe profissionais formados para isso. Então, um jovem, quando chega no posto de saúde, ele não tem um profissional preparado para poder atendê-lo, por exemplo. Então, você vai qualificando as políticas e vai transformando isso em direitos de verdade. Então, isso é importante constar no Estatuto. Podia dar exemplo para a cultura, dar exemplo para a educação. Então, tem coisas que só o jovem vive, tem coisas que só o jovem precisa. É muito diferente quando você olha para um idoso, as demandas de um idoso, as demandas de uma criança, né? E você tem que perceber quais são as demandas específicas do próprio jovem. Então, por isso que é importante uma lei, essa lei chamada Estatuto da Juventude. Ou seja, é um conjunto articulado, né, de questões, a inclusão na Constituição, um plano de metas, mas ao mesmo tempo você fazer com que essas políticas não seja feita sem um conceito por trás, sem uma visão por trás. Né? Que essa é uma grande questão da política de juventude, é você mudar o paradigma, a forma como se vê o jovem. O jovem deixar de ser um problema, ele ser parte da solução, ele ser sujeito de direitos e poder também contribuir com a mudança da sua própria realidade. Ele não é só objeto da política, ele tem que interagir, ele tem que ser protagonista, ele tem que contribuir para que a política seja melhor, e isso é importante também. Fala pra gente como é que tu vê essa questão da importância da criação desses marcos legais e linkando isso na efetivação das políticas públicas na prática, lá na vida real, para conseguirmos transformar a vida do jovem brasileiro. Então, acho que uma outra frase muito comum quando fala de lei, assim, no Brasil, é que tem lei que pega e tem lei que não pega. Né? Essa é outra questão. Mas eu acho que as leis elas podem surgir de duas maneiras. Elas podem surgir como um ato burocrático, né, ali do poder legislativo, ou de um parlamentar, ou de um governante, mas ela pode surgir também como resultado de uma participação política, né, de uma mobilização social. Então, essas leis, né, tudo é lei, mas uma lei que é resultante de uma luta, resultante de uma demanda, ela tem mais legitimidade, ela tem mais força, porque as pessoas que lutaram para que ela fosse aprovada devem lutar, eu espero que sigam lutando, para que ela se realize. Então, essa aproximação, o primeiro ponto de partida dessa aproximação, na minha opinião, é você ter uma sociedade atuante, uma sociedade organizada, em especial os movimentos de juventude, de maneira muito crítica, né, com relação à necessidade dessas leis passarem a valer. Então, o primeiro passo é aprovar. Nós estamos nessa etapa ainda, né, de aprovar as leis. O segundo passo é fazer com que essas leis, né,
saia do papel e vá para as ruas. Nós estamos no momento seguinte, queremos tirar das ruas e colocar no papel, que é importante. Quando eu falo colocar no papel, porque isso é fundamental, né? Quando você tem uma secretaria de saúde no município que tem uma verba específica para investir na saúde, foi uma conquista da Constituição brasileira. Quando você tem um sistema único de saúde, né, com todas as dificuldades que tem, mas é um dos mais democráticos do país, países como os Estados Unidos não atendem, né, de maneira abrangente a sua população com saúde pública como atende o Brasil, isso é lei, isso foi aprovado. Então as leis têm sentido a partir disso. Então eu penso que para a gente aproximar a conquista dos marcos legais da mudança da vida da juventude no dia a dia, precisa de fato esse envolvimento político, precisa de fato um acompanhamento, precisa de fato as pessoas chamarem para si essa responsabilidade. Não basta só o parlamentar aprovar, não basta só o presidente sancionar, precisa que o controle seja cotidiano. Então acho que uma outra palavra-chave da política de juventude, que é participação, nesse caso se aplica com total integralidade. Se você não tiver participação, por melhor que seja a política, ela não vai acontecer como deveria. Ela vai fugir do seu objetivo inicial. Qual é a política pública, o que o Estado brasileiro, né, poderia fazer para que a gente possa realmente ter essa demanda do trabalho decente, do acesso ao mercado de trabalho na juventude com mais ênfase e mais agilidade? Então, de fato, essa questão do trabalho é uma coisa, talvez, uma das principais prioridades para o próprio jovem, diferente do que muitas pessoas imaginam. Às vezes, trata como se fosse educação, tão somente. Só que a juventude de hoje, todas as pesquisas quantitativas e qualitativas apontam para isso, que ela quer trabalho e educação combinado. Só que a educação como um caminho, né, para ter uma vida produtiva melhor remunerada. Mas sempre que a gente pensa assim, política de juventude, quem está fazendo esse curso, não deve cair na seguinte armadilha, achar que política de juventude ela se resume à própria política. Tem que olhar o entorno da sociedade, em que momento ela está acontecendo, em que momento da vida política e econômica do país está acontecendo. Digo isso porque nos anos 80 e até meados dos anos 90, o Brasil crescia muito pouco. Teve períodos, inclusive, de recessão. Uma das coisas mais fortes desse período era a questão do desemprego juvenil. Eu não estou querendo dizer que não existe desemprego hoje, só o que acontece, nos últimos anos, o Brasil tem experimentado um período constante de crescimento econômico. E isso muda substancialmente a situação da juventude com relação ao emprego, e vou chegar na questão do trabalho decente. Muda por quê? Porque todas as pesquisas, os dados, né, fornecidos, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho, dizem que dos postos de trabalho gerados, né, no Brasil, mais de 80% é ocupado por jovens. Então você tem uma mudança da realidade, uma mudança de falta de oportunidade de trabalho para uma ampliação dessa possibilidade. Então muda totalmente. Hoje é arriscado você dizer que você não tem um problema no Brasil de desemprego. Claro que é, de fato, todo mundo deve conhecer alguém que está procurando trabalhar e não consegue. Mas o problema principal hoje não é a questão do desemprego. O problema é o que você colocou bem, é a qualidade do emprego. Essa agenda do trabalho decente, ela vem, justamente, ela não surge do nada. Quer dizer, se antes você discutia o desemprego juvenil, você está discutindo trabalho decente. Então, trabalho decente para a juventude, isso pode se transformar em políticas públicas, é você possibilitar uma carga horária de trabalho que você possa trabalhar e estudar. Você não pode ser o trabalho um sacrifício para a sua vida educacional, como acontece com muitos jovens, até hoje. Você não precisa ir longe, você observar qualquer estudante universitário de uma grande cidade, ele tem praticamente uma carga de trabalho e estudo quase que medieval. Ele sai de casa às 6 da manhã, ele trabalha o dia inteiro, perde um tempo enorme nas conduções, no transporte público, e aí de noite vai estudar. Aí, entre ele sair de casa e voltar novamente para casa, é mais de 15, 16, 17 horas, né, entre trabalho e estudo. Então, você tem que pensar, do ponto de vista do Estado, né, ter uma carga horária que permita isso, você tem que ter políticas de transporte público que facilite essas questões, e do ponto de vista mais específico, eu sugeriria, inclusive, algumas ações mais afirmativas, porque quando uma prefeitura, um governo do Estado ou o governo federal for contratar uma obra, por que não embute, né, no edital daquela obra, né, uma política de qualificação para a juventude, uma cota para essa experiência do primeiro contato do jovem com o trabalho? Isso por um lado. Né? Por outro lado, e já me alongando um pouco aqui, né, eu acho que essa questão
de você adiar, de você postergar a entrada do jovem no mercado de trabalho, eu particularmente sou a favor, mas a gente tem que ver isso dentro das faixas etárias da própria juventude. A gente trabalha com 3 conceitos básicos de juventude. É fácil falar, jovem é de 15 a 29 anos. Mas o cara de 15 a 18, ele é um jovem adolescente. A necessidade da educação para ele é muito mais forte. E a questão de um jovem de 25 a 29 anos, o trabalho já passa a ter um peso maior. Então você não pode tratar essa questão da postergação, do adiamento do jovem que tem que ficar estudando para não trabalhar, né, de maneira igual, para um jovem de 16 e para um jovem de 28 anos. Você tem que diferenciar. Mas, evidentemente, acho que o trabalho não pode ser um imperativo, uma necessidade de sobrevivência, pode ser uma opção. Porque trabalhar também é bom, não é ruim. A pessoa consegue trabalhar, ela tem a sua autonomia, ela tem a sua grana para poder, sei lá, para se divertir, para namorar, para viajar, para ir ao cinema. Então, o trabalho é um elemento fundante para a autonomia do próprio cidadão. E se você perguntar a qualquer jovem, ele quer trabalhar. Agora, o trabalho não pode ser o que eu chamo de imperativo de sobrevivência. Não pode ser, sem o trabalho a pessoa não sobrevive. Tem que ser uma escolha, não pode ser uma imposição. Lembrando, os conceitos de juventude que se referiram na Ágora são: de 15 a 17 anos, o indivíduo é considerado jovem adolescente; de 18 a 24, jovem, e de 25 a 29, jovem adulto. Gravidez na adolescência, bônus demográfico e... Pera, bônus o quê? A gente já viu isso no curso, você não lembra? Lembro, eu só queria dar uma reforçada. Maurélio! Bônus demográfico é um ciclo de vida das nações em que o número de trabalhadores que produzem supera o de crianças, adolescentes e idosos. É o momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o crescimento econômico. Há um grande contingente de população em faixa etária produtiva. Agora, vamos para Ágora. Esse momento que nós estamos vendo de bônus demográfico, aliado a essa capacidade de propagação de informação, de opinião da juventude brasileira, como tu achas que o Brasil pode aproveitar isso para propulsionar ainda mais o seu desenvolvimento nos próximos anos? Você tem na população de qualquer país, e no Brasil em especial, você tem uma parte da população que é chamada população economicamente ativa. E você tem os inativos, né, do ponto de vista econômico. Quem são os inativos? São as crianças e são os idosos. Então, no Brasil, de agora até 2030, a maioria da população economicamente ativa, ela vai ser historicamente maior do que já foi antes. Porque você tem uma proporção muito grande de pessoas que podem trabalhar, podem produzir, podem desenvolver o país, sem precisar sustentar na sua casa, seus avós, sustentar filhos numa quantidade como você tinha antes. Você tem, quem observar qualquer família, você tem menos filhos, né? Você tem pessoas, até um número grande de casais sem filhos ou de pessoas que vivem sozinhas. Então, essa oportunidade, que parece que é muito pessoal, mas é uma oportunidade para o crescimento do Brasil. Porque à medida que a pessoa trabalha e ela não tem que partilhar o resultado do seu rendimento, do seu ganho, com mais gente na família, ela pode investir mais no país. Você aumenta o potencial econômico do país. Isso é o chamado bônus demográfico. E o Brasil não pode desperdiçar isso. Porque se desperdiçar isso, não é um desperdício com a vida do jovem que não está trabalhando. É um desperdício com o futuro do país. Porque a partir de 2030, né, você vai ter crescentemente pessoas mais velhas, né? Você tem aumento da expectativa de vida, você tem menos crianças nascendo, então, a partir de 2030 vai ter uma população envelhecida no país e com menos capacidade de influenciar no desenvolvimento econômico. Então, o que você falou, Gabriel, o que é debate assim, em qualquer meio de comunicação hoje, a chamada nova classe média, esse perfil, esse jovem como líder na sociedade, seja um líder no meio que ele vive, seja um líder até do ponto de vista do consumo, porque ele está tendo acesso ao trabalho, ele forma opinião. Às vezes você vai em um bairro popular, você tem várias famílias que o jovem é o primeiro que chegou na universidade. Então, o primeiro que chegou na universidade é o primeiro para conseguir um salário melhor e ele também passa a ser uma referência social. Então, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade não só para a política de juventude, é uma oportunidade para o Brasil. Então, desperdiçar
essa oportunidade de considerar a juventude como um agente do desenvolvimento, é desperdiçar o potencial de crescimento do país. E é um preço que a gente vai pagar muito caro, né, se a gente não conseguir perceber e colocar no centro da agenda política isso. Quer dizer, não é uma questão do jovem, é uma questão do Brasil. Vou me prolongar um pouco aqui, se a produção me permitir, depois vou passar para o Zeca, mas eu acho que pegar o gancho do Danilo, é a questão da gravidez na adolescência, né? A gente tem indicadores que caiu a gravidez na adolescência depois de muitos anos, ela estável ou subindo no país. Isso aconteceu praticamente abruptamente, né? Quer dizer, de uma hora para outra começa a cair e os estudiosos procuram o grande motivo, né? E aí se especula, e há pessoas que entendem que seja isso, que não é apenas uma questão de aumento da educação sexual, mas também a questão das políticas sociais atingindo a juventude brasileira, e a juventude brasileira, tendo mais perspectiva de futuro, opta por não ter filho cedo, né? Quer dizer, um debate extremamente pertinente e que é polêmico. Inclusive, é um dos temas de debate desse módulo do curso. Quer dizer, qual é a tua opinião sobre esse assunto, basicamente sobre a questão do impacto da política de juventude nos jovens brasileiros e o que isso está demonstrando nos indicadores sociais do país, na prática, e se essa questão da gravidez na adolescência, a queda da gravidez na adolescência, pode realmente estar linkada a esse ganho social que o Brasil teve nos últimos anos? Não, com certeza, sua análise é bem precisa. O cuidado que você tem que ter nesse tema da gravidez na adolescência, do direito da mulher querer ter filho, né? Essa é a primeira questão, não pode ser uma imposição. Acho que visões assim, conservadoras que já predominaram no país queriam tratar essa questão do direito da mulher engravidar de uma maneira de uma imposição do Estado. Então você não pode ter filho, né? E isso feria até o direito individual daquela pessoa que tem filho, às vezes um casal, às vezes uma própria mulher. Isso é uma questão do ponto de vista ideal. Mas, na realidade, quem visitar qualquer bairro extremamente pobre do país vai perceber que ter um filho, há um tempo atrás, era um mecanismo, inclusive, de emancipação. Uma mulher com um filho, uma criança, um adolescente, na verdade, um adolescente com um filho, era um motivo para sair de casa, para iniciar uma nova família. Então, era uma forma dela tentar ter uma perspectiva diferente do que ela tinha lá numa família, normalmente com muita dificuldade, desestruturada, com pais desempregados, problema de drogas. Então, no momento que você foi criando alternativas, né, de educação, alternativas de trabalho, né, você deu o direito a essa mulher, a essa menina, em primeiro lugar, poder escolher. E ela, quando ela pode escolher, ela escolhe pelo melhor. Não que seja ruim ter um filho, mas óbvio que é ruim qualquer pessoa ter um filho não planejado. E para a mulher, pior ainda. Né, ela não consegue estudar, ela tem que se dedicar ali a criar aquele filho, ela passa uma série de dificuldades, né, o que seria, assim, aparentemente um mecanismo de emancipação, ter um filho, na verdade criava um problema maior. E os dados falam um pouco disso. Então, eu acho que esse momento hoje, né, a gente voltando a falar um pouco da chamada nova classe média, né, os estudos mostram isso. Se ela tivesse que ter uma cara nova classe média, era o quê? Era uma mulher e jovem. Né? E hoje, escolarizada, que os números dizem isso também. Né? Quem for homem tem que ficar atento, porque todos os indicadores de escolaridade, as mulheres estão acima, estão à frente dos homens. Então, isso, em perspectiva, vai gerando possibilidades, né, culturais, possibilidades econômicas, e que é extremamente positivo. Então, acho que a política de juventude tem que se preocupar com essa questão, se preocupar em, primeiro, né, resumidamente, dar à mulher o direito de escolher, não obrigá-la a ter ou não ter filho. Segundo, perceber, né, que o caminho da educação, do trabalho, de você poder planejar a sua vida, ele é melhor do que fazer uma coisa improvisada, né? E terceiro, fazer com que essa possibilidade dela poder escolher a sua trajetória de vida, ela também esteja a serviço de uma mudança mais completa. Acho que ganhar não só as meninas, não só as mulheres, os homens e os jovens de maneira geral, né, para eles assumirem a responsabilidade pelo país, né? Não o país do futuro, o país de hoje, né? Porque o do futuro se constrói hoje também, então não pode esperar que alguém vai fazer por você. Eu queria saber como é que funciona esse diálogo entre as câmaras diversas do nosso país, por exemplo, estadual e Câmara de Vereadores, na perspectiva de construção de uma política de resultado. Como é que o jovem, como é que ele compreende isso? Assim, a minha experiência no governo federal, nessa relação com o Poder Legislativo em especial, que você falou, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, ela foi muito positiva. A gente sempre encontrou muita receptividade, né? Não só de jovens parlamentares, que normalmente puxam o tema, mas de outros
parlamentares que estão atentos para essa questão e às vezes a gente era até positivamente surpreendido. Você descobria, estava lá no Conselho Nacional de Juventude, na Secretaria Nacional, e descobria, como nós descobrimos só depois, por exemplo, um Estado aprovou uma emenda constitucional para incluir a juventude na Constituição Estadual antes mesmo do governo federal. Ou uma determinada Câmara de Vereadores, a gente era surpreendido com um convite para poder debater a criação do Conselho Municipal de Juventude. Eu estou dizendo isso não para dizer que é um cenário de flores, mas existe um campo muito propício, né, para quem gosta de política, para quem acompanha a atuação dos parlamentares, para poder fazer com que essa atitude positiva, receptiva, ela cresça cada vez mais. Uma colega incomoda muita gente, duas colegas incomodam muito mais. Comerciais. Colegas incomodam muita gente, 4 colegas eu não quero nem pensar. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero ter o amor numa boa, e que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer assim que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Uou! Opa lá! Ai, muito bem! Se caiu na rede... Ah, essa é fácil demais! Claro, não é uma citação minha, o bom e velho Nicolau Maquiavel. Mas, por falar em rede, a Fundação Ulisses está nas redes. No Facebook, o perfil é www.facebook.com/Fundação Ulisses Guimarães Nacional. Já a página do Face é www.facebook.com/Fundação Ulisses. Tem que curtir para receber todas as atualizações. Vai, curte lá. Eu disse curtir, não é cutucar. Agora, se você quiser seguir a Fundação no Twitter, é www.twitter.com/FundeUlisses. Use sempre a hashtag Educação Liberta. Segue lá, pois ao contrário do que diz o Lenine, se você quer me seguir, aqui é seguro. Opa lá! Vamos! Nos vemos em algum século! Fala, Marcão! O âncora. Ah, não. Âncora não, né, meu? Ah, me prova então que você pode ser uma vela, um motor. Aham, e se faltar vento? Liga o motor. E se faltar combustível? A gente rema, meu velho. Perdi. E aí, como andam as coisas? Ah, cara, por enquanto na mesma. E a moça mais difícil da face da Terra, da Lua, né? A Dona Liara. Ué? Como é que você sabe o nome dela? Ela me contou. A Liara? Ah, vocês conhecem agora. A internet. Site de relacionamento, conhece? Olha, andei vendo umas fotos suas com ela. Bem gatinha, hein? Tua namorada? Não, não é. Difícil de ser minha namorada. Cara, ela é uma
reencarnação da Joana Dark, só que na versão Pocket, sabe? É minha amiga só, pelo menos era. Mas ficou todo nervosinho quando eu falei da gata, né? Ciúminho. Não mesmo, é que eu achei estranho só. Mas pelo que eu vi, vocês eram unha e carne, não? É, a gente se acertava, quer dizer, ultimamente a gente se desacertou, né? Mas por quê? Se desacertavam como? É difícil, sabe? Não sei nem como te explicar, cara. Difícil. Ô pessoa pra querer que tudo fosse fácil, hein? Isso aqui não é um morango. A vida não é a Disney. Alô? Meu, o que eu tô tentando dizer é que é difícil o cara reconhecer os próprios erros, sabe? Admitir eles. Olha lá o vovô, o velho resmungão, dando o braço a torcer, revendo seus conceitos. Vai acabar voltando pra banda desse jeito, hein? Não tô te pedindo nada. Calma, vovô. Ela é brigona assim, sabe? Meio revolucionária. Essas aí são as melhores. É. Vai ver. Cara, eu preferia que o Saddam Hussein e o Bin Laden ficassem bravos comigo do que aquela baixinha. Mas me conta aí, qual que era o lance? O lance é que ela... Sei lá, ela vê política em tudo, sabe? Ela respira política. E eu... Você sabe como é que eu sou, né? Mas agora falando sério, tá notando que essa conversa que eu te comentei agora faz com que a gente conversou antes? Olha, você perdeu uma banda que te admirava muito, aí perdeu uma amiga, namorada. Amiga. Certo, uma amiga. Olha, uma amiga que adorava você muito, pelo jeito. Olha, cara, pelo jeito como você leva a vida, como reage, ou melhor, como não reage. Sabe que eu tô começando a concordar com tudo mesmo. E precisa da ajuda dos universitários pra isso. Agora ela tá toda lá, cheia de blá 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 com o rebelde da bandeja. Você não aceita? Antes fosse, cara. É um garçomzinho lá da casa de teatro metido a politiqueirinho lá. O Carlos Eduardo. Cara, eu acho que é esse mesmo o nome, Carlos. Isso mesmo. É o nome do mané. Claro, é meio clarinho, né? Sim. Olha, muito gente boa o cara. E ó, de mané não tem nada. Cabeção, cara. Tá bom, agora você. Agora você quer que eu condene um cara que é guerreiro, trabalhador, politizado, que eu pense que ele é um mané só porque o quê? Porque ele chamou a atenção de uma mina que o vovô âncora aí, só por ser torrão. Perdeu? Olha, me desculpa, mas eu vou embora. Não, cara. Senta aí, desculpa. Desculpa, eu agi errado, velho. Você tá certo, eu tô falando do cara, eu nem conheço o cara. Que isso... Foi ciúme. Dor de cotovelo. Foi mesmo. Como eu tava te dizendo, é difícil, cara. É difícil o cara reconhecer os erros e admitir eles. Tá bom, mas olha, vamos mudar de assunto? Olha, mudando de assunto mesmo. Me conta aí o que você acha desses cargos de prefeitura, assessor e tal. Quer que eu fale sério, verdade, ou quer que eu minta pra ganhar lugar na banda? A verdade. Sempre a verdade. Bom, primeiro, cara, pra mim é tudo um bando de malandro. Segundo, não sei por que tanta gente assessorando ao invés de estar trabalhando. Terceiro, velho, eles não fazem nada. Pra mim, eles não fazem nada. E quarto, ganham muito pelo pouco que fazem. Quer mais? Posso falar agora? Agora eu vou dar a palavra pro amigo. Olha, primeiro, eu não tinha te falado ainda, só que eu sou assessor. Olha, eu ralo muito. Pô, cara, desculpa. Segundo, eu não interrompi o amigo quando foi falar. Terceiro, olha, eu não ganho tanto assim. E acho que até deveria, pelo tanto que eu me dedico. Quarto, entreguei um currículo teu pro meu chefe. Ele disse que consegue um trabalho pra você. O que me diz? Hein, meu? Quer trabalhar? Olha, mas trabalhar. Porque aqui, ó, a nossa secretaria é muito atuante aqui no município. Pô, cara, não consigo nem te olhar, velho. Eu sou um... Olha, você é um ser humano, como qualquer outro. E tem qualidades, defeitos.
comete erros, acerta. Mas olha, como qualquer um, você pode mudar. O que me diz? Posso pensar? Pensando morrer um burro, ditado da minha velha avó. Aliás, o vovô aí deve conhecer, né? Ou vamos lá, eu acho dificilzinho passar por cima dos teus preconceitos. Vamos lá. Tá, vamos lá e me desculpa. Desculpa mesmo, cara. Eu tenho agido assim, eu te acho um cara parceiro pra caramba, muito meu amigo. Eu nunca te disse isso. Tá. Sem beijinho, tá? Mas vem cá, o que faz mesmo o assessor? Revisão com Gabriel Souza. É verbo, Gabriel, verbo. É Souza! Na aula 7, estudamos que o Estado tem por fim construir o bem comum do cidadão. E a forma, o conjunto de ações que irá proporcionar isso é chamado de políticas públicas. Elas ocorrem na esfera municipal, estadual e federal. São elaboradas levando em conta uma gama de fatores, tais como estratégia, planejamento, projeto, programa, recursos. Isso é uma política pública que deve ser transversal. Conhecemos a Emenda Constitucional número 65, aprovada em 3 de julho de 2010, que inclui o termo jovem na Constituição Federal. Ela trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Assim passou a ser dever do Estado assegurar políticas relativas a direitos como educação, profissionalização, proteção e lazer. O jovem passou a ser sujeito de direitos. Lembramos que por jovem entende-se a população de 15 a 29 anos. Ainda, a mesma norma determinou a criação do Estatuto da Juventude, que é destinado a regular os direitos dos jovens. E também o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Importante lembrar, a SNJ é a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal. Ela formula, coordena, integra e articula as políticas públicas de juventude. É vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. E o CONJUVE é o Conselho Nacional de Juventude, que tem como atribuições formular e propor diretrizes voltadas para as PPJs, além de desenvolver estudos sobre a realidade socioeconômica dos jovens brasileiros. Também aprendemos que estamos vivendo um momento de bônus demográfico, que é o ciclo de vida das nações em que o número de trabalhadores e que produzem supera o de crianças, adolescentes e idosos. Ou seja, há um grande contingente de população em faixa etária produtiva. Tchau. Sugestões de filmes para hoje. Saneamento básico. Idiocracy. O Grande Ditador. Veja também a lista de sites indicados na sua apostila. Hora de dividir a turma em grupos. O exercício de hoje é... Cada grupo terá a responsabilidade de criar uma política pública para a juventude, que deve conter, no mínimo, as seguintes especificações. 1. Nome da ação. 2. Descrição das atividades. 3. Público-alvo. 4. Cronograma físico-financeiro. Lembrando que físico é igual à data da realização e financeiro é o custo de desembolso na respectiva data. Por exemplo, 15 de março serão feitas as ações X e Z, e nesse dia será gasto o valor Y. 5. Meta de pessoas a serem beneficiadas. 6. Valor total do projeto no ano, calendário civil, ou seja, independente do mês que inicie. A previsão deve ser feita até o dia 31 do mês de dezembro. Se as ações continuarem no ano seguinte, é feito um novo planejamento. E finalizando, item 7. Aos mais estudiosos, sugerimos a seguinte atividade complementar: ir até a Câmara Municipal ou ao Executivo e solicitar cópia do orçamento público do exercício. Pesquisar para definir de onde serão retirados os recursos para a manutenção da política criada. Você deve analisar o orçamento do município e ver como poderá reduzir gastos para investir na PPJ. Lembre-se que o orçamento é documento público. Logo,
Obrigatoriamente, deve ser fornecida a cópia. Para a próxima aula, tragam um jornal. Pode ser de grande circulação ou um jornal local. Vou twittar que eu acabei de fazer o exercício do curso. Pro @Fundiulices. E eu também vou usar a hashtag Educação Liberta. Ela é uma puxa-saco. Durante a Ágora foi falado no termo Jovem Ponte. Você sabe o que é isso? Confira em mais um trecho da entrevista com o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o PhD Ricardo Paes de Barros. Ele também dá sua opinião sobre as PPJs, as Políticas Públicas para a Juventude. O grupo, na verdade, que em relação à sua representatividade para a população está mais representada na classe média é exatamente a população jovem. Quer dizer, então, esse fantástico crescimento da população, esse fantástico crescimento da classe média brasileira, que hoje já chega a 100 milhões de brasileiros, tem muito a ver com esse crescimento da população jovem brasileira. Então, a população jovem brasileira é enorme e boa parte dela faz parte dessa classe média e é um dos elementos mais dinâmicos dessa classe média, né? E como a escolaridade no Brasil vem aumentando muito rapidamente, quer dizer, nos Estados Unidos você não tem muita, ou na Europa você não tem muita diferença. Você tem diferença, mas você não tem uma diferença abissal entre a escolaridade dos mais velhos e dos jovens, né? Quer dizer, muitos jovens estão indo à mesma universidade que o pai foi, estão mais ou menos reproduzindo caminhos que já foram mais ou menos trilhados. No Brasil é completamente diferente, quer dizer, a proporção de jovens que têm educação superior, que o pai não tinha às vezes nem educação fundamental completa, é muito grande. Então, na verdade, o Brasil é um dos países do mundo que tem maior desigualdade educacional entre os jovens e os adultos, que é um dos reflexos de um progresso educacional acelerado. Se eu tenho um progresso educacional acelerado, os mais novos têm muito mais educação do que os mais velhos. E isso, inclusive, leva a isso que você está falando do jovem ponte, que é o cara que difunde certas informações, certos hábitos e certos conhecimentos numa população mais adulta. Mas isso para o mercado de trabalho é uma coisa também, às vezes, difícil de resolver, porque esse mesmo jovem ponte, às vezes ele precisa ser ponte no mercado de trabalho, na empresa. Porque o que a gente tem hoje no mercado de trabalho são trabalhadores experientes com baixa escolaridade e trabalhadores inexperientes com alta escolaridade. E faltam muitos trabalhadores experientes com alta escolaridade. E é difícil, às vezes, você organizar uma empresa onde a escolaridade está para o inexperiente e a experiência está com o de baixa escolaridade. Quando você tem um progresso de tecnologia da informação fantástico, em que não só o mais jovem, por ser mais escolarizado, tem mais facilidade de adotar essas tecnologias, como ele tem naturalmente mais habilidades para lidar com as novas tecnologias da informação. Quer dizer, o jovem que souber aproveitar a experiência e o adulto que souber aproveitar o conhecimento do jovem, os dois vão ter muito ganho no mercado de trabalho brasileiro, porque vai ser um conflito, um conflito difícil para muitas empresas, e o Brasil vai ter que saber resolver isso e aproveitar a experiência de um e o conhecimento do outro. Agora, não existe o país mais desenvolvido do mundo que não tenha uma sólida, substancial e grande política para a juventude, porque eu acho que é exatamente o momento em que a ação coletiva é muito importante. Quer dizer, você tem que... o problema da juventude não vai ser resolvido... A família não tem capacidade de conseguir emprego. A família tem capacidade de te alimentar, até ajudar na tua educação se tiver a universidade, né? Te ajudar a comprar uma roupa, você está bem vestido, até te dar certos valores. Mas ela não vai conseguir resolver os problemas de oportunidades educacionais, de oportunidades no mercado de trabalho. Então,
O problema, os problemas de saúde, os problemas de transporte, então, grande parte, se não a vasta maioria dos problemas da juventude são problemas que envolvem ação coletiva. E, portanto, são problemas que precisam de política pública. Então, enquanto em outras áreas, por exemplo, no combate à extrema pobreza, o que a gente acredita que um país de sucesso é um país que precisa gastar menos e ter menos política de extrema pobreza, porque acabou a extrema pobreza, na verdade, no caso da juventude, eu acho que o gasto vai ser sempre crescente e as políticas vão ser sempre crescentes. O papel do Estado, o papel das políticas públicas, no caso da juventude, vai ser sempre crescente e, na verdade, quanto mais rico o país, mais ele vai estar investindo e tendo políticas para a juventude. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então, me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Tão jovens. Encerramos mais uma edição do Jornal Formação com a música Tempo Perdido da banda Legião Urbana. Até o próximo encontro. Tchau! Que isso? O que é isso? Isso chama-se polícia. Polícia. Por quê? Porque você me agrediu, bateu em mim, me estrangulou. Eu tenho provas. Eu não posso ir pra cadeia. Desculpa, eu não posso ir pra cadeia, desculpa. Te acerta com a polícia. Desculpa, por favor, desculpa. Não ouvi. Desculpa. Você gosta de mim? Aham. Eu desculpo ela.